Bom dia, povo abençoado. Bora tomar um café? Esta manhã está no livro de Jó, capítulo 38, vamos ler do verso 1 ao 4, que diz assim: Depois disso o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Amém? Amados, conhecemos a história de Jó. Jó é um exemplo de que a graça comum recai sobre todas as pessoas, independente de quem seja. Jó, ele era um homem íntegro, reto, se desviava do mal, tinha muitos bens, tinha muitas coisas, mas mesmo assim, isso aí não foi um pré-requisito para ele ser imune. Não, todos nós passamos por dificuldades, por aflições. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, Jó, ele passa, em outras palavras, passa pela moenda. Jó, ele recebeu não somente na sua vida, vamos dizer assim, sua vida externa, os prejuízos ou os sofrimentos que o inimigo causou. Ele perdeu sua família, seus filhos, perdeu seus gados, perdeu tudo. E se não bastasse isso, ele também sofreu na sua carne a doença. E passou por um período muito difícil. E nisso Jó argumentava com Deus. Jó falava, Jó perseverava. Sabemos que era muito difícil a situação de Jó, mas ele perseverava e argumentava com Deus. E aqui no capítulo 38, Deus responde a Jó. Deus responde a Jó e pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Primeira pergunta que Deus faz. E a segunda ele diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde você estava, Jó? Você tenta com seus argumentos, tenta falar muitas coisas, mas onde você estava quando eu criava todas as coisas? E esta pergunta serve para mim, serve para você, quando estamos passando por um momento difícil, uma provação muito difícil, e achando que Deus não está nem aí para a gente. Tivemos que relembrar essa pergunta que Deus fez a Jó e perguntar: onde que eu estava quando Deus lançava todas essas coisas? A resposta é simples: eu não estava. Jó não estava, nós não existimos quando Deus criou todas as coisas. Então Deus está dizendo para Jó: Jó, antes de qualquer coisa, eu existia. Então você tem que aprender primeiro. Tem que aprender. E não questionar. E não ficar tecendo situações como muitas vezes fazemos. Quando a resposta de Deus está demorando, tem pessoas que querem negociar com Deus. Deus, se tu fizer isso, eu faço aquilo. E a pessoa se desvia do caminho do Senhor e coloca: Deus, se isso acontecer, eu volto para os teus caminhos. Deus não precisa. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, ele não precisa de nada.
da nossa parte. Nós que precisamos de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Então, antes de qualquer coisa, pense onde você estava quando Deus fundava a terra, quando Deus edificava essas coisas. Onde você estava? Você não existia. Então, se eu não existia quando Deus criou todas essas coisas, quem sou eu? Quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu para argumentar contra Ele? Eu só tenho que pedir a direção e executar aquilo que Ele disser para fazer. Porque agindo assim, nós vamos estar certo que estaremos caminhando rumo ao foco, rumo ao alvo, e este alvo se chama Cristo. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Não esqueça de deixar seu comentário e dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.